Veneziane. Arthur, você é natural de onde? Dirceu, eu sou natural de São José dos Campos, com muito orgulho. Infância toda passada aqui em São José. Toda passada. A minha infância, eu nasci na Siqueira Campos. Depois nós mudamos para a Rua Paraná. Depois da Rua Paraná, eu morei Paraná, ali na Vila Maria, perto da igreja ali. Depois nós mudamos lá embaixo, perto da estação. Meu pai, foi a primeira casinha que meu pai comprou, ali perto da estação de trem ali, né? Que naquela época era bem movimentado, né? E daí depois dali nós voltamos novamente para a Avenida dos Estados, que era lá em cima na Vila Maria, perto da igreja lá. Era a Avenida dos Estados com Felisbino Pinto da Cunha. Então a minha infância foi praticamente ali da Siqueira Campos para baixo. Então a Vila Maria hoje, como diz um amigo nosso, Luiz Augusto Baiano, Village Marie, né? Eu tenho muito orgulho de ter passado toda a minha infância ali. Foi muito bom. Você falou naquele tempo, né? Como é que era São José dos Campos naquele tempo? Olha, Dirceu, eu vejo, assim, eu vejo São José dos Campos hoje. Eu tive a oportunidade de rodar várias cidades, né, aqui no interior de São Paulo e até de outros estados. Eu vejo São José dos Campos é uma cidade maravilhosa, né, em todos os aspectos, né? Já fiquei algum tempo em São Paulo, mas ela sempre foi muito acolhedora. São José é uma cidade acolhedora, sabe? E as recordações que eu tenho dessa infância é fantástica. Naquele tempo já era uma cidade acolhedora? Ah, já era uma cidade acolhedora. E assim, o que nós tínhamos era, na verdade, o que é a Rua 15 de Novembro, né? O Cine Palácio, né? A Associação Esportiva São José, né? Onde depois de um tempo eu tive a oportunidade de começar a frequentar, que até então, né, não tinha essa condição, mas aí, com muito custo, nós nos tornamos sócios da Vermelhinha. Aí tive a oportunidade de nadar lá, fizemos e foi uma vida, foi uma infância maravilhosa, Edson. Conta um sonho de infância, Arthur. Sonho de infância? Rapaz, eu tenho várias passagens, assim, que realmente foram muito marcantes. Mas assim, um dos meus sonhos de infância que eu gostaria de ver hoje essa molecada fazendo, é que nós tínhamos aquelas épocas, né, era pipa, era bolinha de gude, era carrinho de rolemã, era que nós tínhamos você rodar peão, você fazer tudo aquelas coisas. Aquilo ali, rapaz, então tinha as épocas, né? Nós fazíamos cada época você tinha uma coisa. Então você saía na rua 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, minha mãe falava: pô, você só mede em rua o dia inteiro, eles vivem medindo rua, né? Mas era uma delícia, porque você saía, você voltava no final da tarde, como um dia desse eu me falou, com o pescoço tudo preto, entendeu? E era o dia inteiro assim. Então são recordações que eu vou levar o resto da minha vida. Ainda fiz algumas coisas com meus filhos nesse sentido, sabe? Brincamos bastante de pipa, tudo que eu pude fazer, eu procurei fazer. Bom, você citou aí um filósofo, né? Luiz Augusto de Carvalho, baiano, né? Baiano, tá. Figura. Então cite outros amigos daquela época, das bolinhas de gude, carrinho de rolemã, você lembra? Lembro, vixe, eu tive lá, já que o Luiz Augusto, com o perdão do Augusto, é um pouquinho mais velho, né? Então já foi, mas eu tive, nossa, ali na Vila Maria eu tive vários amigos, né? Que eu lembro ali, o Ricardo, o Tonhão, o Zinho, que são pessoas que hoje ainda tem alguns que ainda moram lá na Vila Maria ainda. Um está morando em São Paulo, o outro mora no litoral, né? E alguns ainda moram lá, né? Então foi muito, olha, bacana, muito gostoso falar tudo isso. Uma das famílias mais tradicionais aqui da cidade é a família Veneziane, né? Então, conta um pouquinho dessa família aí. O que você sabe da família Veneziane? Então, a família Veneziane, porque assim, o meu pai é Pedrosa Dias, a minha mãe é Veneziane. E meu pai e minha mãe, eles são primos. Então aí já houve
vamos dizer assim, essa mistura. A família veneziana, meu bisavô, né? É isso mesmo, Egídio Elísio Veneziani, era um italiano que veio para cá com mais ou menos uns 20 anos, e foi aí que praticamente nasceu a nossa família aqui em São José. A minha mãe é joseense, né? Minha mãe nasceu ali no Alto da Ponte, onde é a fazenda ali, era a fazenda do tio Aldemo Veneziani, da Nica Veneziani, né? Inclusive a tia Nica é madrinha da minha mãe, ela fez o parto da minha mãe, vamos dizer assim. Então minha mãe nasceu ali no Alto da Ponte, depois morou uma época na Água Soca e veio para cá. Então é uma família de imigrantes que vamos dizer assim, foi muito bem acolhida, né? Porque o Brasil também é um país de oportunidades, né? São José é uma cidade de oportunidades também. E eles vieram para cá. Já meu pai, que é da família Pedrosa, né? Pedrosa Dias, meu pai é de sul de Minas, é da região de Sapucaí Mirim. Meu avô tinha fazendas lá, meu pai veio para cá moço, meu pai era um caminhoneiro, e o primeiro emprego dele foi na cooperativa de laticínios de São José dos Campos, que hoje é a Cooper, né? Muito bem administrada lá pelo Pedro Benner lá, e meu pai trabalhou ali. Depois ele saiu e praticamente dedicou a vida dele inteira ao ramo de transportes. Aí depois teve uma transportadorazinha pequena e tal. Então foi aí a origem da constituição da nossa família, foi aí. Seus pais tiveram quantos filhos? Meus pais tiveram 5 filhos. Na verdade nós somos em 4. E nós temos um tio-irmão. Né? Nós temos um tio-irmão que praticamente fomos criados juntos, que é um pouquinho mais velho do que eu, que é o Rogério Arthur Veneziani. Né? Hoje o Fernando Augusto, a Fátima Valéria e o caçula, que é o Marcelo. Então nós somos 4 irmãos e temos a felicidade de ter o Rogerinho também, que é o nosso tio-irmão, que, né, sempre esteve junto conosco. Né? Bom, você falou da sua infância, falou da família. Agora vamos entrar naquela fase da adolescência. Como é que foi essa transformação da infância para a adolescência em São José? Pois é. Logo que eu comecei a ver, a sentir, né, a necessidade de começar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu gostava dessa liberdade. Né? Então levei carrinho na feira, né? Para as senhoras que estavam lá, levei carrinho na feira, vendi muito bolo, né? Principalmente eu e meu irmão Fernando, que nós somos mais próximos, temos um ano e meio de diferença. Então, vendeu muito bolo, minha mãe fazia bolo, a gente vendia bolo, né? Apesar da minha mãe ser professora também, minha mãe é professora do estado. Inclusive, a primeira escola que ela deu aula aqui foi no Marechal Rondon e depois na Escola de Santana. Inclusive até o meu filho Henrique, que hoje é suplente vereador e que está na política há muito tempo, recentemente trouxe, né, uma verba para uma das escolas de Santana, que é uma das escolas mais antigas de São José, onde a minha mãe deu aula. Em 1967 ela deu aula lá. Né? Então aí o que aconteceu comigo? Eu comecei a trabalhar, aí eu tenho um tio, do qual eu tenho muito orgulho, foi o que me deu a primeira oportunidade na minha vida, que foi o Enéas Rosati. O Enéas que está, hoje ele tem o filho dele que está à frente da corretora dele, né, e o tio me levou na época para trabalhar com ele. E eu comecei a trabalhar no Banco Halles. O Banco Halles, acho que pouca gente lembra do Banco Halles, que ficava ali na Praça da Matriz, né, na Praça da Matriz, e nós trabalhávamos na divisão da seguradora. Né? Tinha o Dr. Perino Rossi, que era o Big Boss da época lá, né? E o meu tio era o responsável por toda essa parte. Eu comecei a trabalhar ali com ele, de office boy, né? E aí foi seguindo a vida. Aí nós mudamos esse grupo, depois foi transformando em outras empresas e tal, e continuei nessa linha. Logo depois,
meu pai tinha dito, né, olha, ou vocês pegam firme no trabalho, ou então vocês vão ter que estudar numa escola, né, que na época era ETEP, IPCAR, né, que era em Barbacena, então, e tinha um colégio do qual meu pai gostou muito, que meu irmão teve o privilégio de estudar lá, minha irmã também, que era o Colégio Adventista em São Paulo. Eu fui tentar IPCAR em Barbacena, mas eu vi que aquele sonho meu de garoto não era bem o que eu queria, ser piloto, né? Até por influência de um primo chamado José Rui, que é piloto, né? Hoje ele está aposentado, que é piloto, e eu ficava maluco, né? Achava aquilo o máximo, né? E acho muito bacana essa profissão também. Mas eu acabei seguindo essa carreira no banco. Aí eu fui, voltei e trabalhei uma época com o Sr. Osmar Magioso Tardelli, que era o dono da Kibon aqui, que era a distribuidora Sulvato de produtos alimentícios. Trabalhei uma época com ele, com o Sr. Joel, o saudoso Sr. Joel Guiar Ribeiro, umas pessoas que foram muito importantes. O Osmar vejo até hoje, uma pessoa maravilhosa, fantástica. A última vez que eu vi, já faz algum tempinho, ele estava muito bem, espero que continue estando ótimo. E aí, nesse período, eu voltei. E aí eu conheci o meu sogro, o Alemão. E o Alemão, na época, estava tendo uma seleção do Banco de Crédito Nacional. Na época chamava Banco de Crédito Nacional e depois passou a chamar BCN. O Alemão é do mercado municipal, o Alemão da farinha, né? Isso, José Carlos de Mello, né? Que é o pai, que é o avô dos meus filhos. Eu digo que é o pai e avô dos meus filhos, né? E o Alemão, na época, falou para mim, ó, garoto, você quer trabalhar mesmo? Quero. Aí eu participei de uma seleção que tinha, que naquela época o BCN era um banco extremamente conceituado, né? E aí eu fui fazer essa seleção no BCN. Só que é o seguinte, já tinha acabado as inscrições. E o Alemão era comerciante no mercado, tinha bastante prestígio, muito querido pelo pessoal lá, e falou para ele, não, você abre esse trem aí, porque é o seguinte, eu quero que ele entre aí, ele vai ser meu genro, eu quero que ele entre aí. E aí eles me colocaram, rapaz, nessa seletiva. E eu fui, e aí eram centenas de candidatos, infelizmente, né, fiquei lá. Aí na época até ele mesmo sugeriu, ó, você coloca ele em tal lugar, porque ele também trabalhou no banco, você coloca ele em tal lugar que esse menino tem tudo para dar certo. E graças a Deus, rapaz, nossa, foi realmente um espetáculo. Eu comecei a trabalhar em 1974, eu não tinha ainda 14 anos de idade, quando eu fui registrado, como eu falei inicialmente, no Banco Rales, e no BCN eu comecei em 78, foi quando eu comecei a minha carreira no BCN. E no BCN, que eu entrei de auxiliar, eu fui aí, nessa mesma agência em São José dos Campos, onde eu fui auxiliar, eu me tornei gerente geral. Para isso poder acontecer, eu acabei saindo do BCN, na época, né, a gente tinha aquelas as contratações que eram mais bem elaboradas e tal, e nós tínhamos alguns prêmios. Eu acabei indo para o banco francês e brasileiros, que na época era banca comercial italiana, né? Aqui em São José. Aqui em São José. Você disse que um período você passou fora de São José trabalhando? Exato. Aí depois, nesse tempo que eu fui para o Sudamérica, fiquei no Sudamérica durante 4 anos mais ou menos, e felizmente foi muito bom, né? Aí quando eu saí do BCN eu já era gerente. Aí, como eu era muito novo, então tinha um determinado preconceito. Aí eu acabei indo para o Sudamérica, e depois de 4 anos o BCN comprou meu passe de volta. Eu acabei voltando para o BCN novamente, e aí fiquei praticamente 24 anos no BCN, quase 25 anos. Voltei para o BCN. E eu lembro na época, uma das principais operações que nós fizemos lá, quem me deu essa oportunidade foi o Joaquim Bevilacqua, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, né?
não só pelo prefeito maravilhoso que ele foi, mas a pessoa incrível que ele é. Um homem extremamente culto, que gosto muito dele, da Isa, então sempre que encontramos é uma festa. E eu lembro que na época tinha os gerentes que eram mais famosos, né, que era o Cipolle, do Banco Francês, né, a dupla dinâmica lá, que trabalhava na época no Banco Real, que era o Cepim e o Gentil, né, e enfim, vários outros estavam nessa reunião na prefeitura. E o Joaquim me deu a oportunidade de falar, porque eu era garotão mesmo, eu fui promovido muito novo. Ele me deu a oportunidade de falar e eu acabei fazendo essa operação. E ela acabou me colocando em destaque. Aí depois, logo em seguida, eu acabei indo para São Paulo. Aí eu fui promovido, aí eu já me tornei gerente geral aqui, acabei sendo promovido e fui trabalhar em São Paulo. Então eu falava o seguinte, né, que o garoto que nasceu na Vila Maria acabou indo para São Paulo, para o Jardim Europa, né? Eu nem sabia onde era o Jardim Europa, para ser sincero. Eu não sabia que o Jardim Europa era tudo aquilo, né? Você falava em São Paulo, você falava Avenida Paulista, né? Eu não falava em Jardim Europa. Aí quando eu fui conhecer o que era o Jardim Europa, eu falei, meu Deus. E eu era gerente, a gente chamava de gerente executivo de plataforma corporate. Eu fui trabalhar nessa área, né, que cuidava de grandes empresas. Então foi um aprendizado muito grande mesmo. E acabei ficando 6 anos lá. 6 anos e depois mais 2 que eu acabei indo para uma outra instituição. Aí depois que eu consegui o que eu queria lá no BCN, que foi muito bom, aí eu recebi um convite do vice-presidente, que tinha sido vice-presidente do Banco Safra. Ele foi para o BCN para poder estruturar o banco, né? Ele estruturou o banco, deixou o banco melhor do que era. Aí o banco foi incorporado pelo Bradesco, ele foi vendido ao Bradesco. Na época foi uma venda assim fantástica. Foi vendido para o Bradesco e eu acabei, participei dessa fase, né, que foi um aprendizado muito grande. Eu acho que para todos nós que éramos executivos na época, foi um aprendizado muito grande, né? Porque do dia para a noite você passa a ser... acaba a sua história, né? Então aquela história toda de 20 anos acabou, naquele momento acabou. E tive que reconquistar isso tudo e mostrar os valores, evidentemente, né? E felizmente, naquela ocasião, eles fizeram um prêmio muito bacana, que eles chamavam de Top Team, né? E eles pegaram 10 profissionais do banco inteiro, que eles chamavam de top, do banco inteiro, que era, nossa, na época o Bradesco, o BCN tinha 22 mil funcionários, né? O Bradesco eu acredito que já tinha mais de 100 mil. Né? Então, e eu fui um dos homenageados, fiquei entre esses 10. Né? Então, realmente foi assim, foi muito marcante tudo isso na minha vida. E depois, logo em seguida, aí esse vice-presidente que voltou para o Safra, que era a origem dele, acabou me convidando. E eu fui ser superintendente do Banco Safra. Aí fiquei lá. Em São Paulo? Isso, em São Paulo. Eu ficava ali na Avenida Paulista, no sexto andar da Avenida Paulista. E aí, qual era o desafio? Eles fizeram uma pesquisa mercadológica e foram buscar um profissional aqui da região que pudesse reabrir a agência que teve do Safra aqui. Porque o Safra teve uma agência aqui que fechou, né? Que não foi um case legal para eles. Eles acharam isso péssimo, né? Inclusive para ter um case parecido que foi o caso do McDonald's, né? Aqui também, que hoje é um espetáculo aqui, né? Em toda a região, no Vale do Paraíba todo. E eles fecharam essa agência aqui. Aí eu tive o desafio de abrir uma agência aqui. Aí nós começamos o Banco Safra aqui dentro do novo hotel, aqui em São José, dentro do novo hotel. Então foi um processo bem embrionário. Aí contratamos os melhores profissionais da época aqui, né? Inclusive tem profissionais até hoje que estão lá, né? Pessoas que nós trabalhamos juntos, né? Hoje a principal executiva aqui trabalhou comigo e é uma excelente profissional, já visto que está nativa.
E aí acabei ficando, cumpri o meu contrato. Foi uma época muito boa, de extremo aprendizado, né, que era praticamente um banco de negócio, um banco de investimento, né, ao contrário do Banco BCN, que era um banco de crédito rural, um banco de financeira, era um banco que tinha tudo e fazia questão de fazer tudo, principalmente essa área rural. Principalmente não, era uma das áreas que eles focavam bastante. Já o Safra não, o Safra já era mais um banco de negócios, né. Com isso, como eu já tinha uma formação muito boa, porque o BCN investia muito, né, nos seus profissionais na época, então tive a oportunidade de fazer excelentes escolas e tal, e isso acabou me ajudando muito. Aí, mais para o final da minha carreira, que eu já estava praticamente no final da minha carreira, aí eu recebi um convite de um dos diretores estatutários, que era do Safra também, que tinha ido para o Banco Santos. Ele me convidou para ir para lá, né? Então foram oportunidades que eu tive, que eu tinha que abraçar, né? O cavalo passa riado uma vez, né? Você monta, você sai dele. Então foi onde eu aproveitei essas oportunidades que me deram uma maturidade muito grande nesse segmento, e acabei indo para o Santos também. Aí lá eu fui estruturar, o nome era bonito, nós estruturamos operações internacionais, né? E todo outro tipo de operação. Toda operação diferente nós fazíamos ali. Então foi onde também me deu vamos dizer assim, uma experiência muito legal. Aí acabei voltando para São Paulo, que foi aí eu acabei voltando para lá. Aí trabalhei lá na Berrini, trabalhei nas Nações Unidas, e depois ali próximo da Marginal Pinheiros, né, ali perto do Iguatemi, onde era a matriz do Banco Santos. Aí fiquei lá até o final. Então foi muito bacana. E essa carreira bancária, você foi feliz? Muito feliz, muito feliz. Muito feliz, fui extremamente realizado, né? Eu tive a oportunidade de ser gerente geral de uma agência onde eu fui contratado para ser auxiliar, né? Então isso foi um motivo de muito orgulho. Então, dentro da minha profissão, dentro dessa minha profissão, eu fui um cara extremamente bem realizado. Ficou alguma frustração do piloto ou não? Não, porque assim, na verdade, quando eu fui conhecer a Ipcar, lá em Barbacena, eu vi que não era muito a minha vibe. Porque eu sou um apaixonado pela área de finanças. Eu gosto muito dessa área econômica, eu procuro estar sempre atualizado. E foi muito legal. Então, assim, eu tenho isso muito bem definido na minha cabeça. Então, tenho boas recordações, foi bacana, gostei de conhecer, mas eu trilhei no caminho certo, eu trilhei na carreira que realmente eu gostava. Bom, gerente numa agência de São José, depois vai para São Paulo, muda de agência, volta para São José, volta para São Paulo. Como é que ficou a família nesse momento? Como é que ficava a família nesse momento? Conta um pouquinho sobre a sua família, os filhos, esposa. Então, eu tenho 3 filhos, né, o Henrique, Felipe e a Isabela. O Henrique é um apaixonado por política, né, desde os 19 anos de idade ele já faz parte do PSDB Jovem, e eu tenho certeza absoluta que ele ainda se tornará uma personalidade aqui em São José, porque ele é muito convicto daquilo que ele quer. E isso é importante, eu acho isso extremamente importante, né? E ele tem isso muito bem planejado na cabeça dele, né? Então, ele está fazendo um trabalho direitinho. Ele está levando esse momento dele, isso tudo que ele planejou hoje, para um estado desejado, né? Então, ele tem sonhos que eu tenho certeza que serão realizados. O Felipe trabalhou comigo desde garoto, desde os 17 anos. Hoje eu posso dizer para você que ele é um especialista em pneu. Teve uma época também que nós importamos pneu muito tempo, da Ásia, e o Felipe ficou nesse segmento. Hoje ele tem o Auto Center, né? Ele e o Gabriel ali ali é Palmeiras e São José, 31 de março, ali é meio dividido, ali aquela região, que é o Rei dos Pneus,
Ele está ali, está muito bem, e está batalhando como todo mundo, né? E a Isabela, que foi a única que saiu um pouquinho dessa vibe e que foi para a área de saúde, né? Na área de saúde, ela se especializou nós brincamos que ela é uma vampirinha, né? Uma vampirinha. O negócio dela é sangue, né? Ela trabalha no banco de sangue, ela é biomédica e trabalha no banco de sangue. Então, mas eles penaram um pouquinho, essa época que eu estive fora, né? E trabalhávamos todos, e eu tive uma ajuda muito importante, que foi a ajuda justamente do alemão, que eu chamo carinhosamente, né? Que todo mundo o conhece por esse nome, pouca gente sabe o nome dele, José Carlos de Mello, que foi para mim, além de ter sido para mim o segundo pai, que eu conheci ele com 16 anos de idade, né? Ele foi um pai-avô, né? Esse tempo que eu estive ausente, ele sempre esteve presente, inclusive presente até nos dias de hoje, né? O Felipe ainda teve uma participação bacana também do meu pai, né? Porque meu pai, na época, o meu irmão trabalhava numa empresa de empilhadeira, acabou indo com o meu pai, eles fundiram essa empresa, né? E criou hoje a empresa que eles têm. E eles trabalharam muito tempo junto. E meu pai esteve muito presente também. Depois que ele maneirou, vamos dizer, as atividades dele, ele era muito presente conosco. Então ele passava amanhã com um filho, amanhã com outro e tal. E como eu e o Felipe, nós trabalhávamos juntos, meu pai ia todo dia na empresa. Quando o Felipe montou a distribuidora dele, meu pai ia para lá todos os dias. Então o Felipe ainda teve uma participação mais efetiva, tanto do alemão como do vô Arthur, né, que é o meu pai, Arthur Pedrosa Dias, e para ele foi muito bom, né? A Isabelinha já era mais novinha, então, mas teve também esse acolhimento. Então, a aproximação, né, a família como um todo, isso ajuda muito, né? Apesar da minha mãe também ter trabalhado fora a vida inteira, minha mãe era uma professora aposentada do Estado, né? Sempre também foi uma pessoa que colaborou muito. Então, o apoio familiar é muito importante, né? Aquela frase, a família é a base de tudo, é verdadeira? Ah, sem sombra de dúvida. A família é a base, Ela é a base de tudo. Não importa o momento que você vive, não importa as condições adversas que muitas das vezes acontecem na vida de várias famílias, né? Mas o importante é que você mantenha o respeito, que você mantenha o diálogo, porque eu costumo dizer o seguinte, você não muda ninguém, você não tem como mudar uma pessoa, mas você pode mudar, né? Então, existe uma frase de um psicanalista, que é do Bento Augusto, que ele diz o seguinte, o mundo muda quando você muda, né? Então, se você mudar, tudo muda. Então hoje nós somos assim, nós estamos muito presentes um na vida do outro, mesmo com essa correria toda, cada filho procurando fazer o melhor de si, né? Um em cada tipo de negócio, cada um no seu segmento, mas a gente sempre está junto. Nós estamos ligados, não só pelo coração, não só pelo sangue, como também pelo coração. Então eu acho isso extremamente importante. Arthur, o que São José dos Campos representa na sua vida? Rapaz, São José dos Campos para mim é uma cidade insubstituível. Foi onde eu nasci, né? Estudei boa parte, né? Me deu a oportunidade que eu tive, me projetou, né? Porque eu fui para São Paulo porque eu era gerente de uma agência de São José dos Campos, né? Que tinha Embraer, que tinha Johnson, que na época tinha Kodak, enfim, grandes empresas, e é uma cidade que me projetou. Então eu devo muito a São José, né? Até a minha família deve muito a São José, né? Como eu te falei, lá de trás que veio os imigrantes italianos, ou meus pais que vieram lá do sul de Minas, então meus avós, né, que todos eles chamavam Arthur, né? Arthur Pereira Dias, Arthur Pedrosa Dias e eu, Arthur César. Então, é uma cidade muito acolhedora. Então, São José fez a diferença na minha vida. Eu amo essa cidade aqui.
te conhecendo um pouco mais, a sua religião qual que é? Eu sou católico. Seu time do coração? Eu sou meu time do coração, o Corinthians, né? Então, você ia completar sobre a religião? Então, eu sou um católico, posso dizer que praticante, sou um espiritualista. Eu respeito muito as religiões de uma forma atual, até porque Deus, onde tem Deus, tem uma religião, né? Então, o meu pai, por exemplo, meu pai que foi católico, mas não tinha, eu lembro que a única lugar que ele ia realmente era Aparecida do Norte, inclusive onde eu fui batizado. É uma medalha de Nossa Senhora que eu carrego desde quando eu nasci, né? Então, eu fui batizado ali. E depois, meu pai se tornou adventista. E é uma religião, né, que muitos veem assim, nossa, mas o pessoal, né, exigente, né? Mas meu pai, ele tinha um talento nato, como ele mesmo dizia, de um semi-analfabeto, né? Mas ele era muito culto. Inclusive, de uma entidade que eu participo, eu precisava de um curso bíblico, né? Então, eu que tive a oportunidade de estudar, eu estudei fora, fiz tudo, tive um curso bíblico com meu pai, que ele mesmo dizia que mal sabia escrever. Eu tive um curso bíblico com ele, e ele me deu esse curso bíblico, né? E ele era adventista, e minha mãe católica. Então você vê que mesmo essa diversidade fez com que nós aprendêssemos a respeitar a religião, sabe? A respeitar as pessoas, a ver a importância que tem a religião na vida dessas pessoas. Porque a fé realmente ela remove montanhas. Eu acredito que ela remova montanhas. Bom, num banco todo conhecimento, né? Agora aí na cozinha, como é que é o Arthur Veneziano? Olha, eu admiro muito, quem conhece, eu admiro muito. Meus filhos me gozam muito, né? Porque eu sou um bom garfo, né? Eu sou um bom garfo, sempre fui. Mas eu sou muito bom para fazer pipoca, né? Fazer um ovinho mexido. Agora eu tenho aprendido a fazer umas coisinhas, mas assim, eu nunca fui um bom cozinheiro, eu nunca fui mesmo. Entendeu? Mas admiro muito, eu acho muito bacana ver pessoas que realmente têm esse dom. Eu acho fantástico. O seu hobby qual que é, Arthur? Eu gosto muito de exercícios físicos, né? Então hoje eu faço academia sempre que possível, quase todos os dias, né? Dentro da medida do possível. Então praticamente hoje o esporte é minha... E essa vida de trabalho toda em banco, deu tempo de ir algumas viagens ou não? Eu fiz sim, fiz algumas viagens, inclusive eu confesso para você que foram mais profissionais. Então eu tive a oportunidade de conhecer sim, alguns países. Alguma marcante? Assim, de cidade mesmo, eu gostei muito de Atlanta, gostei de Dallas, né? E algumas outras que nós tivemos. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Olha, tem sim, tem. Eu não conheço Portugal. Apesar da minha descendência italiana, eu não conheço Portugal e eu ainda quero fazer essa visita a Portugal. Arthur, você tem algum ídolo? Tem. Mas eu posso dizer para você que o meu maior ídolo foi meu pai. Tá. Com exceção do seu pai, pessoas marcantes na sua vida? Olha, se eu for nominá-las, realmente eu vou ter aqui uma lista extensa. Porque eu acho que toda pessoa que busca alguma coisa e consegue, ela acaba não é dependendo, mas ela acaba buscando e tendo a ajuda de muitas pessoas importantes. Então eu tive várias pessoas que me ajudaram muito, várias. Então se eu fosse nominar uma, eu estaria sendo ingrato com outras. E eu tenho gratidão por todas essas pessoas que passaram pela minha vida, que são desde de pessoas que hoje são destaque nos negócios, né, na mídia, como tem pessoas extremamente simples que fizeram também a diferença na minha vida, sabe? Então são muitos, são vários empresários e amigos
amigos verdadeiros, que isso é uma coisa que eu tenho muito, graças a Deus. Eu tenho muitos amigos. Duas últimas perguntas. Pois é. Você tem possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por meia hora lá do seu passado. Nessa meia hora você iria aonde e fazer o quê? Puxa vida. Olha, eu tive muitos momentos, mas teve um que não faz muito tempo. Eu fiz uma viagem com o meu pai. Meu pai gostava muito de viajar de carro, né? Até porque ele era motorista de caminhão, então, né? Era carreteiro, como a gente falava na época. Ele gostava muito de viajar. E eu gosto muito de dirigir também. E nós fizemos uma viagem. Então ele falou para mim que ele queria ir para Goiânia. E nesse dia, foi um dos dias mais gostosos da minha vida, sabe? Porque nós saímos daqui, nós fomos até Brasília, na casa da minha irmã morava em Brasília, meu cunhado trabalhava em Brasília na época, e de Brasília nós fomos a Goiânia. Então foram momentos assim, extremamente marcantes para mim, sabe? Tipo, eu sempre fui um pouquinho acelerado, né? Hoje eu tô, né, um pouco mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, mas eu sempre fui um pouquinho acelerado. E tem uma passagem incrível, rapaz, que a minha mãe conta isso até hoje, né? Que chegando em Goiânia, e o Goiânia é aquele cara que fala manso, fala devagar, né? E aí chegando em Goiânia, e outra coisa impressionante também que me marcou muito, foi que o meu pai viajou o Brasil inteiro de caminhão. Ele tinha ido a Goiânia fazia muitos anos. E já tinha mudado, aquela região já tinha mudado toda. E ele sabia, ele tinha na cabeça dele exatamente aonde nós tínhamos que ir, sabe? Independente do lugar, que estava completamente diferente, mas ele tinha na cabeça dele as regiões. Então nós paramos perto numa rua, e logo na frente tinha uma rotatória, né? Então eu parei a caminhonete, estava eu e ele, parei a caminhonete e falei: pai, vamos perguntar para ele aonde fica, né, a região, porque assim a gente chega mais rápido. Ele falou: mas você está com pressa do quê, rapaz? Eu falei: não, só para a gente não errar o caminho. Não, não vai errar. Eu falei: mas vamos perguntar. Tá bom. Aí nós fomos perguntar. Daí ele falou assim: doutor, o senhor segue esse caminho aqui, vai seguindo em frente e vai até perto daquele queijinho, e você começa, quando ele falou, começa a contornar o queijinho, eu saí. Aquilo ali virou uma história. Ele contava isso com uma alegria tão grande, e ele dava risada, e ele, danado, aumentava muito as coisas também, sabe? Então, e ele aumentava, falava que eu tinha passado por cima do cara, que eu passei por cima do pé do cara, que eu fazia isso, fazia aquilo, ele contava isso aí. Então, cada vez que a família se reúne, né, e que quando, infelizmente eu não tenho mais ele hoje, mas ele cada vez que a família se reunia, ele contava esse caso, queijinho. Esse cara, que foi assim, a história do queijinho, né? Então ontem mesmo eu estive com a minha mãe, a dona Ruth, e a minha mãe falou assim: nossa, filho, você lembra da história do queijinho? E ela começou a rir, mas a rir. Ela fala: filho, é impressionante, parece que seu pai está aqui contando hoje essa história novamente. Então, realmente eu trocaria essa meia horinha por esse... Daria mais uma volta com ele lá? Daria, com certeza. Bom, e para fechar, Arthur, uma grande saudade dele.